Irmãos, tempo da exposição da palavra do Senhor, tempo da mensagem. Não sei se você já viu aí a proposta do tema, por uma igreja mais intolerante. E essa é uma palavra que está na contramão do que a gente escuta no mundo hoje, né? Principalmente mídia, os influenciadores digitais, tanta gente, milhares e milhões de seguidores. E a palavra é: seja mais tolerante. O mundo brigando contra a intolerância. E só que essa intolerância, ela é voltada para algumas coisas que de fato são legítimas, né? São intolerâncias mesmo que não podem ser aceitadas. E a minha palavra hoje não é para o mundo, gente. Eu não prego com objetivos de discussões socioeconômicos, culturais. A minha palavra, o meu coração, ele só pulsa pela igreja do Senhor. Então, eu não falo ao mundo. Eu não tenho a intenção de falar ao mundo. Eu, como pastor, eu falo à igreja dele. É apenas como um canal de instrução e me coloco como aquela pessoa que o Senhor me usará pela sua misericórdia para que o povo seja edificado, mas o povo dele. Porque senão, isso aqui seria uma mensagem mais de evangelismo, né? Assim, para que o mundo escute. Não, eu não tenho nenhuma pretensão de falar ao mundo. Eu falo à igreja de Jesus. E a igreja do Senhor Jesus, ela precisa ser intolerante. E a pergunta é: a quê? Porque a intolerância pregada pelo mundo, pela mídia, sociedade em si, é algo que ela já teve êxito lá atrás. Ela só está reivindicando o que ela ganhou. Ou seja, a destruição de todos os padrões de moral, de ética, de valor, de certo e errado. Meus irmãos, isso já aconteceu. Lá atrás, alguns anos atrás, já foram derrubados pela pós-modernidade, né? Todos os padrões de certo e errado, gente, torto e reto, sujo e limpo, isso já não existe para a nossa sociedade. O mundo hoje não admite mais alguém dizer que tem verdade, porque não há verdade. E isso já foi destruído lá atrás. Então, a mensagem hoje, a palavra hoje de tolerância é apenas uma reivindicação da doutrina que aconteceu há anos e décadas atrás, entendeu? Então o mundo só está exigindo aquilo que ele ensinou e as pessoas concordaram. Então tá bom, então agora tem que ser tolerante com o mundo. Então uma das grandes professoras, né, que é a televisão, principalmente algumas emissoras de televisão, se não todas, elas são de fato aliadas a essa proposta de que tem que derrubar qualquer presunção de verdade que possa existir. Entende? Mas a igreja do Senhor, ela é a coluna e, e o baluarte da verdade. Então, assim, o combate é direto à igreja de Jesus. Não uma instituição, não uma comunidade de pessoas que se reúnem, mas uma pessoa, o corpo de Cristo, ele é bombardeado para que ele não seja a referência da verdade. E a igreja, por ser referência da verdade, ela tem obrigatoriamente que ser intolerante. Ela não pode tolerar tudo. Ela não pode tolerar todos os comportamentos. Ela não pode tolerar todos os conceitos. Ela não pode tolerar todos os estilos de vida. Todas as ações e reações do homem. É impossível, ela não pode tolerar. Porque existe o padrão, existe o certo. E sabe qual é a mentalidade que foi capturada por essa ideia? É tipo assim: isso não tem nada a ver. Então fale para alguém o certo, e se essa pessoa responder assim, isso não tem nada a ver, é exatamente a mente que foi construída lá atrás e ela foi doutrinada assim. Como já falamos várias vezes, assim, o certo e errado não existe. Existe o seu e o meu. O que você acha e o que eu acho. O que é bom para você e o que é bom para mim. O que te faz feliz e o que me faz feliz. O que o meu coração está em paz e o que o teu coração está em paz. É isso que rege hoje a sociedade, mas não a igreja. Eu e você, nós não podemos pensar assim. Então, nós temos o certo, nós temos o correto, nós temos o prumo, nós temos a régua
Nós temos a balança, nós temos a luz. Então, nós é que temos a verdade. E por termos a verdade, nós não podemos ser tolerantes, né, de forma geral, abarcando todo mundo. Então, essa mentalidade moderna a gente não abraça e não concorda. Então, a minha oração, a minha palavra, o que eu trago para compartilhar com vocês é isso, por uma igreja mais intolerante, né? E o texto que eu leio é Apocalipse. Convido você a abrir sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Jesus não escreveu nenhuma carta, assim, nenhum evangelho, né? Todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, foram escritos por esses respectivos que eu falei. Mas estas cartas têm a atribuição do próprio Jesus. Interessante, são 7 cartas que são conhecidas como as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. E eu leio aqui a carta endereçada à igreja de Tiatira. Versículo 18 é a maior das 7 cartas, ela possui mais versículos do que as demais, e vai do verso 18 até a conclusão do capítulo 2, que é o versículo 29. Vamos ler. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao do bronze polido. E ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, chamada por nome Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, que você tolere que ela não somente ensine, mas que ainda seduza, que ela consiga conduzir pessoas conforme a sua sedução, aos meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer, sublim, não quer se arrepender, ou arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as suas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram e não a conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, para esses que ainda continuam sendo fiéis, eu digo que outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente sejam fiéis, conservem o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas palavras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei também a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Glória a Deus. Nesse caso, quando nós observamos cartas como essa, não que Jesus escreveu, mas ele mandou que João escrevesse, exatamente palavras dele. João, escreva isso. Fala aquele que é. Jesus, ele se apresenta como Filho de Deus, automaticamente, com todas as suas definições de que ele é Deus, a autoridade absoluta espiritualmente sobre tudo e sobre todos, e quem está falando é ele. Esta carta não é direcionada ao mundo. O Senhor não está organizando o mundo, o Senhor não está dando padrões ao mundo. Essa carta é direcionada a quem? A igreja. Ao anjo da igreja escreva. Ou seja, alerte a minha igreja, doutrine a minha igreja, passe por um processo claro à minha igreja o que eu quero. Repasse à igreja as advertências que eu dou e principalmente quem eu sou. E o que essa igreja ela tem assim como algo muito interessante numa sequência das outras que o Senhor já escreveu,
porque nós estamos aqui, a primeira carta é a Éfeso, a segunda, aí no versículo 8 do capítulo 2, é Esmirna, a terceira é Pérgamo, nós estamos falando da quarta carta. E se nós observarmos uma sequência assim, interessante, não sei se está nessa intenção, mas a igreja em Éfeso, ela resiste aos falsos ensinos. A igreja em Esmirna, ele já está presente. Na igreja de Pérgamo, já está seduzindo. E em Tiatira, já está doutrinando. E é interessante essa sequência. E o que o Senhor está preocupado é com os nossos ouvidos. Aquilo que estamos ouvindo, quem está doutrinando, a quem vocês estão escutando. Que tipo de voz estranha é essa que entrou na minha igreja e está dando agora os rumos, dando as cartas e dizendo o que precisa ser feito e em que crido? E por dizer assim, de forma assombrosa, esses ensinos eles estão passando à minha igreja e dizendo que são as coisas ocultas de Satanás. Meus irmãos, isso é muito sério. Talvez numa premissa de que para combater o maligno, nós precisamos conhecer a Satanás. Bom, eu não quero conhecer Satanás. Eu não preciso conhecer Satanás. Não há instrução bíblica que me instigue a conhecer a Satanás. Pelo contrário, eu preciso conhecer o meu Senhor. É conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Essa igreja está sendo seduzida por uma mulher que tem por nome Jezabel. Eu particularmente não acredito que seja uma pessoa por nome de Jezabel, mas um espírito semelhante a este personagem do Antigo Testamento, que foi uma rainha e devastou tudo que era de moral, de padrão, de ético e perseguia profetas. Então eu acredito que seja o espírito de Jezabel que esteja entrando nesta igreja e ali já doutrinando. Tá, mas o problema não é a Jezabel. Nós não estamos falando que o problema é ela. Não é mate a Jezabel. O problema que está aqui é por que você foi tolerante. O problema aqui é por que você aceitou isso tão passivamente. O problema é por que você é tão condescendente? Por que você concorda? Por que você permite que isso aconteça de forma tão pacífica na sala da sua casa? Por que os sentimentos e as vontades dos outros sempre prevalecem sobre as suas convicções? Por que você não perde amizades para manter firme a sua convicção de quem você é? Eu sou filho de Deus e você é quem? Aleluia, irmãos. Por isso que a carta, ela começa falando de uma identidade. Estas coisas diz o Filho de Deus. Para quem? E quem você é? Que tipo de identidade você possui para que você tolere aquilo que é intolerável? Por que você é tão condescendente? Por que você é tão negligente? Por que você deveria fazer o que lhe foi atribuído e não faz? Por que você é tão covarde? Porque não faz exatamente por covardia, porque era atribuição sua e você não faz, sei lá, por algumas razões, seja medo. E é covarde porque o que você não faz, que é lutar contra, resistir, não tolerar, haverá mortes, pessoas morrerão, seus filhos se desviarão, o reino de Deus não se estabelece, Satanás impera. Você é covarde, porque quando você não faz o certo, o mal prevalece, porque você se acovardou. Por que você tolera? Por que você é tão omisso? Responsabilizando pastores, responsabilizando igreja, responsabilizando o mundo, responsabilizando todo mundo e não assumindo sua responsabilidade. Por que você é tão omisso? Esse é o problema desta igreja. Por que você terceiriza? E quando as pessoas vão cobrar de você responsabilidades, você é cheio de gracinha e sarcasmo. Entendendo que os outros vão fazer por você aquilo que você deveria fazer. Mas como isso é possível? Por que você tolerou?
Nós temos essa ideia, gente, de tolerância, 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 mas acredite, as maiores tragédias que acontecem na vida de um crente, pode ser que ele estivesse orando. Sabe por quê? Porque a oração não substitui a responsabilidade. Isso é covardia. Ninguém ora quando a gente deveria agir. A casa pode ruir, Satanás vai imperar e as pessoas estarão orando. Sabe por quê? Porque são covardes e omissos. Porque não era para orar, era para lutar. A oração não é relacionamento com Deus. Oração é fuga. Não substitui. Nada substitui uma atitude de colocar para fora, de expulsar, de não tolerar aquilo que me matará. Espero estar ficando claro. Olha, apenas como exemplo, em João capítulo 12, verso 48, se você quiser conferir na sua Bíblia, João 12, 48, esta palavra tolerar é a mesma palavra que o Sinédrio usou para Jesus. Só que nessa reunião, quem era o Sinédrio? As principais autoridades religiosas, os fariseus, os mestres, estavam reunidos lá, os principais sacerdotes. Eles se reuniram, entre eles o Caifás, só a gente boa, só a nata. E quando eles viram Jesus operando e anunciando o evangelho, e principalmente confrontando quem eles são, a palavra deles é assim: nós, se deixarmos esse homem assim, ou seja, se nós tolerarmos o que esse Jesus, chamado Cristo, está fazendo, virão os romanos e tomarão não só o lugar, mas a nossa própria nação. Ou seja, nós não podemos tolerar esse Jesus. E qual você acha que é a mensagem do mundo hoje? É a mesma palavra. A mesma palavra que Jesus usou aqui, eu tenho contra você o tolerares, é a mesma palavra que esses fariseus, esses sacerdotes usaram para Jesus em João 12, 48, dizendo: nós não podemos tolerar este homem. E qual é a nossa atitude? Tolerar fariseu? Tolerar o pecado? E, meus irmãos, há uma curiosidade nesse texto que ele é muito intrigante. Você percebeu quais são as características dessa igreja? Veja aí na sua Bíblia. Se você não é tão familiar com essas cartas, veja o que o Senhor diz desta igreja. Verso 19, o Senhor diz que a conhece. E quando o Senhor diz que a conhece, ele cita o que conhece da igreja. Olha só as características desta igreja. Esta igreja, ela ama o Senhor. Eu conheço o teu amor. Enquanto Éfeso, o amor já se esfriou, eles tinham que voltar ao primeiro amor, a igreja em Tiatira amava o Senhor. Eu conheço o teu amor. Sabe o que eu conheço também? A tua fé. Conheço o teu amor. Conheço a tua fé, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua perseverança, eu conheço a tua produtividade e progresso, porque as últimas coisas, elas são mais numerosas do que as primeiras. A igreja está lotada, o negócio está bombando, vocês amam, vocês creem, vocês são perseverantes, vocês são guerreiros, lutadores, porém, você está de brincadeira, de onde veio esse porém? Quem colocou esse porém aqui? Uma igreja dessa não pode ter porém, gente. 1 de Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo fala que amor, fé e esperança é o tripé de sustentação do cristão. Essa igreja tem fé, amor, esperança, serviço, perseverança, que é a esperança sendo provada, mas eles não arredam. Eles não sucumbem, eles são perseverantes e eles estão em progresso espiritual, em crescimento espiritual. Existe algo numérico que está sendo expressivo e o Senhor diz: eu conheço isso, eu estou vendo isso. O problema é que esse Jesus, ele não é estatístico.
A questão é que esse Jesus, ele não vê o aparente. Por isso que os seus olhos são como chamas de fogo. Quando ele diz, está falando o Filho de Deus, que tem os olhos como fogo, ou seja, ele não vê o aparente. O aparente é tão comum para ele que ele revela no versículo 19. Estou vendo amor, estou vendo fé, serviço. Isso é aparente. Interessante, o amor para Jesus é aparente, a fé é aparente, o serviço é aparente, a perseverança é aparente, o número aumentando é aparente, porém, tem o intangível, tem o não aparente. E, de fato, vocês pensavam que eu não vejo, mas eu vejo que vocês estão dando ouvidos a quem não deveria e estão sendo doutrinados por quem eu rejeito. Porque eu tenho olhos de fogo e vejo aquilo que vocês nem sabiam que eu sou capaz de ver. Quem está falando com vocês é o Filho de Deus. O dono da igreja. E tenha muito cuidado e aprenda que na vida cristã não existe compensações de fundamentos. Por mais que você tenha amor, fé, serviço e tal, isso não anula de você a obrigação da vigilância. O zelo doutrinário. Vou te explicar por quê. Porque o amor, a fé, a perseverança, o serviço e o progresso. Gente, como pode a igreja ter isso e ela dar ouvidos a Jezabel? Como pode a igreja amar e dar ouvidos a Jezabel? Simples. Assim como você pode amar um cônjuge e se apaixonar por outra pessoa. Assim como você pode amar um cônjuge, declarar amor, estar com ele, conviver com seu cônjuge, investir no seu casamento, mas o coração está aberto a outras possibilidades. Não para acabar o casamento, mas para ter aventuras. Você não está afim de terminar o casamento. Você não está afim de romper com a sua família. Você não está afim de terminar o que você construiu. Mas você está muito empolgado com possibilidades de vivenciar coisas que você tanto queria sem perder essa. Entendeu, irmãozinho? Então, assim, eu estou salvo, eu vou para o céu, eu amo meu Senhor, eu tenho fé, eu estou trabalhando, eu estou perseverando, eu não vou desviar, aleluia, glória a Deus, mas eu sempre dou uma beliscadinha nas propostas de Jezabel. Pronto, em resumo, era esse a doutrina. Em resumo, é isso, uma igreja infiel. Uma igreja que aparentava. Uma igreja que, se todos olhassem, veriam uma igreja fiel, empolgada, dedicada, assim como um bom marido ou uma excelente esposa. Mas eu sei que você está sendo doutrinado. Eu sei que todo dia te ensinam que é possível ter uma vida comigo e conhecendo as coisas ocultas de Satanás. Eu sei que você lê Bíblia todo dia. Mas eu sei também que não é ela que te doutrina. Quem te doutrina são influenciadores digitais. Quem te influencia e quem te doutrina é o teu próprio coração. Quem diz o que você tem que ser e o que fazer é você mesmo. É o que você sente vontade. É o que você gosta. Ou as TVs. Como diz a Rede Globo, toda forma de amar. Porque o que importa é você estar feliz. Afinal, Deus quer ver você sorrindo. Acredita nisso. Esse era o problema. Quem disse para vocês que eu me torno amante? Diz o Senhor. Você não percebeu, né? Mas a minha caminhada é como os pés é semelhante a bronze polido. Talvez você não percebeu, mas os meus passos são passos de justiça. Os meus passos, eles são passos que não podem ser afetados por nada. São pés de bronze e muito polido, ou seja, não tem sujeira, não tem contaminação, não tem nódoa. Então eu ando em santidade e em justiça e eu sou o Filho de Deus.
conheço você, sei de todas as coisas aparentes, e sei até daquilo que você se vangloria, sei daquilo que você não está afim de abrir mão, que sou eu, você não está afim de romper com o casamento, eu te conheço, eu entendo, mas eu conheço aquilo que você nem pensava que eu conhecia. E o que você está sendo seduzido, meu filho, minha igreja, são por duas áreas em específico, que é imoralidade e idolatria. Então existem aqui uma sedução constante e vocês estão permitindo que isso doutrine, você permite doutrinação na sua casa, então isso não é igreja, prédio, mas isso é igreja você, o que você e eu, o que nós escutamos de filmes, de músicas, de redes sociais, de amizades. Cuidado com quem você chama de amigo. Cuidado. Cuidado com quem você ama. Cuidado com quem você abraça. Cuidado com quem você concorda. Cuidado com o estilo de vida que você aprova. Muito cuidado, porque isso vai condizer com aquilo que você defende. Então, eu não sei como você pode pregar uma coisa contra e ao mesmo tempo abraça quando a luz apaga. Ou cuidado, porque você prega uma coisa contra, mas é grande amigo de alguém que vive aquilo que você combateu. Então, só tenha muito cuidado, porque isso não vai fazer muito sentido. Entende? Eu poder me reunir, eu poder conversar com pessoas que, dentre elas, tem um camarada que vai sair agora e vai para um ponto para distribuição de drogas. E ele vai distribuir drogas. E nós estávamos juntos, conversando, batendo papo, rindo sobre o nosso time de futebol preferido. E ele me pediu R$100 emprestado e eu dei. Eu sou cristão, ele sabe disso. Mas eu dei R$100 para ele pôr gasolina no carro para vender droga. Distribuir crack. Eu não sei como você percebe isso, mas o cristão, ele jamais seria, primeiro, amigo dessa pessoa e o que dizer patrocinador. Isso não condiz com o evangelho. Nós não achamos graça e nós não rimos e nós não concordamos. Seus amigos, se fosse numa guerra espiritual, ele estaria de qual lado? Do lado de Jesus ou do lado dos crucificadores? Eles estariam do lado do crucificado ou do crucificador? Quem são seus amigos de fato? E esses são seus amigos mesmo? Eles sabem que você é cristão? Você teria coragem de falar de Jesus para eles e dizer do Jesus que você crê e o que é o evangelho para eles e perder a amizade? Então, isso é o espírito da Jezabel, entendeu? Então, eu não rompo com Jesus. Eu quero me safar de algumas situações, eu viro safado. Aonde eu não rompo com Jesus, eu amo, eu creio, eu persevero, mas eu tenho relações extra-eclesiásticas ou extras espirituais, se é que existe isso. O primeiro deles é a idolatria. E a idolatria, comer coisas sacrificadas a ídolos, é consumir o que é sacrificado ao ídolo. Então a idolatria é aquilo que vai me alimentar, é aquilo que eu tenho que fazer parte. Nessa igreja, na cidade especificamente, eram cheios de... esqueci o nome agora, mas como o comércio era um pouco forte, as pessoas tinham que ter associações, agremiações, e cada associação dessa, agremiação dessa, tinha os seus próprios ídolos. E um comerciante, alguém para sobreviver, tinha que ter um vínculo com essas agremiações, com esses sindicatos. E se você não tivesse participação num desses sindicatos, você era carta fora do baralho, você estava fora do jogo. E os membros das igrejas, os cristãos, estavam começando a se seduzir por isso, porque se eu não aceitar esse tipo de coisa que todo mundo faz, eu não sei como é que eu vou sobreviver, porque isso é o mundo e eu tenho que estar inserido no mundo, e se eu não vender a minha alma para o capeta, eu não consigo viver amanhã. Então está todo mundo vendendo a alma para o diabo e eu tenho que vender também, porque o que vai ser de mim, já que todo mundo está fazendo, eu também tenho que fazer. Vai nessa.
Então esse era um problema. E Jezabel, a rainha, ela chega e diz: você tem que ser, você tem que fazer, você tem que comer coisas sacrificadas a ídolos. Mas você vai dizer: não, mas eu sou cristão. Mas qual o problema de você ser cristão? Todo mundo faz. Mas qual o problema de você ser cristão? Mas eu vou para a igreja. Mas qual o problema de ir para a igreja? Continua. Então isso é idolatria. A idolatria não retira Deus. A idolatria não tira você da igreja. A idolatria tira Deus de você. E deixa você na igreja. E a gente cultua, e a gente ama, e a gente crê, e a gente trabalha para Jesus. Só que nós somos extremamente idólatras. E nós temos idolatrias. Ezequiel fala da fábrica de ídolos que é o nosso coração. E essa é uma doutrina. Que você não pode deixar de aceitar isso. Você não pode deixar de participar desse grupo. Você não pode ser cristão do jeito que você pensava que tinha que ser. Você pode ser cristão, e que bobagem você ser cristão e não poder fazer isso. Mas que bobagem ser cristão e não ser gay. Que bobagem. Que bobagem você ser cristão e não ser avarento. Que bobagem. Você pode ser cristão e pode ser avarento. Você pode amar dinheiro. Vai trabalhar muito, vai para ter muito dinheiro. Você pode. Interessante que nós combatemos o homossexualismo, mas a gente não combate a avareza. Eu posso ser cristão, mas eu posso viver em mentira. Porque afinal, quem vai saber? Esse que tem olhos de fogo. Se a gente levar ele a sério. Eu posso ser cristão, mas eu posso ser um viciado. Do café à pornografia, mas eu posso ser viciado. E nunca admitir que eu sou um viciado. Eu posso ser viciado em tanto de coisa. E isso, meus irmãos, é idolatria. Ao ego, a mim, ao meu prazer, ao que eu quero, ao meu coraçãozinho que tem que ser respeitado. Não. A idolatria está na satisfação do meu coração, enquanto a imoralidade está na satisfação do meu corpo. E Jezabel, ele ataca em duas áreas. E essas duas áreas, eu e você, se nós não lutarmos, nós vamos cair. Que é a satisfação do meu ego e a satisfação do meu corpo. Imoralidade e idolatria. Porque a idolatria, eu assumi o lugar de Deus e o coloquei como meu servo para chegar aonde eu quero. Então Deus se tornou um ídolo, porque o ídolo é tudo aquilo que é ponte para me levar ao fim. Tudo que não é fim é ídolo. Então Deus existe para me fazer ser rico. Rico é o meu ídolo. Deus. Rico é o meu Deus. Deus é o meu ídolo. Porque ele me faz chegar aonde eu quero chegar. Então ele não é fim. Deu para entender? Quando Deus ele só é meio, ele é um ídolo. E Deus ele não se submete a esse papel. Ou seja, nós estamos em pecado de idolatria. Nós não tiramos Deus das nossas vidas. Ele só veio para um lugar completamente errado. Porque se ele não for único, se ele não for tudo, e se ele não for fim, nós estamos pecando em idolatria. Deus não existe para, Deus é. Quem chega em Deus chegou. Não tem mais para onde ir. Que Deus me leve para. Não tem mais para, porque Deus é fim. Então, a Jezabel, ela conduz agora, doutrinando a igreja, de que a gente pode viver com Deus fora do seu lugar de Deus e satisfazendo os nossos desejos do corpo. E isso tudo em nome de Jesus. Agora durma com um barulho desse. Já que tudo é possível, já que nós temos que ser tolerantes com todos,
Já que o mundo não admite mais a intolerância, pode-se tudo. E toda forma de prazer é possível e toda forma de amar é aceita. Seja da pedofilia, seja da zoofilia, seja do homossexualismo, seja da bagaceira, seja do adultério, do sexo fora do casamento, de adolescentes ficando grávidas, do escambau. Então, isso é tudo em nome de Jesus é aceito. Então, entende, irmãos? Isso aqui é apenas uma mentalidade já plantada lá atrás, que agora está reivindicando. Vocês não podem mais ser intolerantes com ninguém. Tem que aceitar todo jeito e estilo de vida. Seja amigo de todo mundo. Não estou falando para matar ninguém, perseguir ninguém, jogar pedra em ninguém. Esse texto só me diz que alguém eu sou. E eu não preciso ser tolerante com todos. Por exemplo, eu sou intolerante a abuso infantil. Eu sou intolerante à violência contra idosos. Eu sou intolerante à corrupção. Eu sou intolerante a som alto na porta da casa de alguém. Você é tolerante? Pode ser que você seja intolerante à lactose. Pode ser que você seja intolerante ao glúten. Então, uma coisa que não faz o menor sentido. Então, eu vou te contar só uma frase. Intolerância é a característica de uma pessoa sem convicções. Tolerância, a tolerância a tudo e a todos, é a característica mais flagrante de uma pessoa que não tem nenhuma convicção. É amiguinho de todos, abraça todos, concorda com todos, acha graça para tudo, em nome de Jesus. Esse é o assombro do Senhor. Para concluir, Jesus ele diz o seguinte: bom, eu dei tempo para que esta Jezabel se arrependesse. Aliás, eu sou o Deus do tempo. E Paulo fala em Romanos 2 que Deus é tolerante, mas no sentido de bondade, dando tempo para que as pessoas se arrependam, assim como Pedro fala na sua primeira carta. Deus é bondoso. Não é que Deus tolera, não. Não é que Deus tolera pecado, é que Deus é longânimo. Ele dá tempo para que a pessoa se arrependa. E ele deu tempo aqui para Jezabel, e aqui o texto dizia, ela não quis. O que vai acontecer? Bom, o que vai acontecer é que a festinha vai acabar. O que vai acontecer é que eu vou prostrá-la numa cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteravam. Ou seja, essa turma, Jezabel e alunos, vão tudo sofrer e morrer. O final é morte. Cama, tribulação e morte. Eu vou matar os seus filhos. Porque o que está acontecendo aqui é que vocês não estão entendendo com quem vocês estão falando. Então, a Jezabel e os seus alunos vai ser cama, tribulação e morte. Vai ser essa sequência. Porque eu matarei esta geração. Caso não se arrependam. E isso aqui é a graça do Senhor no final do versículo 22. Caso não se arrependam, porque ainda há tempo de se arrepender. Nós estamos aqui hoje porque ainda há tempo. Para aqueles que são alunos da Jezabel. Deus ainda nos chama para um tempo de arrependimento. Ainda há tempo. Mas toda a igreja está assim? Não. A igreja toda não está assim. Graças ao Senhor. Está todo mundo corrompido? Isso? Não está. Gente, como é bom ver textos que o Senhor vê quem é fiel a Ele. E o Senhor não nivelou todo mundo como aluno de Jezabel. O Senhor vai dizer no versículo 24 aos demais desta igreja que não tem essa doutrina e nem conhecem as coisas ocultas de Satanás. Eu não vou pedir nada mais de vocês do que continuem fiéis. Turma aí da pandemia, Igreja Cristã Evangélica Nova Vida, os que são fiéis a mim, os que não são alunos da Jezabel e nem com ela adulteram, só tem uma coisa para dizer para vocês hoje: continuem firmes. Até quando acabar a pandemia? Não, até o dia que eu voltar. Sonhem com a minha volta. Sonhem com um grande encontro. Sonhem
com aquele dia que eu os chamarei pelo nome e os levarei ao gozo eterno do meu Pai. Porque um dia você regerá comigo as nações, e todas as que te perseguiram, você esfacelará como um cetro de ferro. E sabe o que eu te darei? Eu te darei a mim mesmo, a estrela da manhã. O presente que eu recebi do meu Pai, que é ser a verdadeira estrela da manhã, eu darei a você. Você abriu mão de tantas coisas que o mundo diz que você não poderia passar sem usufruir. Mas pelo fato de você ter tido convicções e também ser um filho, você será alvo como um vencedor de tudo aquilo que eternamente você terá como um prêmio. A mim. Além de você ser uma pessoa honrada, você será uma pessoa eternamente plena. Você não trocou a plenitude eterna por prazeres transitórios. Sede bem-vindos. Você não trocou preferências por convicções, seja bem-vindo. Você não trocou o teu coração pelo meu coração, seja bem-vindo. Você não abriu mão de quem eu sou para satisfazer quem dizia que você teria que ser, seja bem-vindo. Aos que precisam se arrepender, então tem dois grupos aqui, né, gente? Tem dois grupos que essa palavra direciona. Aqueles que precisam se arrepender urgentemente e aqueles que são filhos legitimamente. Os que precisam se arrepender urgentemente, voltem. Aos que são filhos plenamente, celebrem até o dia que eu voltar. É assim. Eu acredito que textos como esse faz com que a gente hoje possa refletir de fato nesse evangelho que nós estamos firmados, que é a pessoa de Jesus, e não desistir jamais. A gente vai ter que ser intolerante contra a imoralidade, intolerante contra a idolatria, porque nós temos a fidelidade como marca. Nós temos que ser intolerantes àquilo que Deus não tolera. Nós precisamos ser intolerantes àquilo que nos mata. Eu quero continuar sendo intolerante a Satanás e a seus demônios. Eu quero continuar sendo intolerante às propostas das trevas. Eu quero continuar sendo intolerante ao meu coração que diz coisas diferentes de Deus. Eu preciso pegar esta palavra e dizer: eu sou esta pessoa que eu preciso continuar firme até que Ele venha. Amém? Glória a Deus. Esse culto a gente encerra. Os meninos podem tomar seus lugares e a gente vai encerrar com uma canção. A gente encerra orando. Não sei o que essa palavra representou para você. O Filho de Deus que falou à igreja. Mas ele disse: olha, tem uns aí que não são minha igreja. Tem uns que precisam fazer a conversão e voltar a ser. Tem uns que precisam voltar a ser quem deveria ser. E nessa época, gente, quer queira, quer não, essa pandemia tem cobrado muito de nós, não tem? Essa pandemia tem exigido muito a gente. Tem tirado muitas máscaras de nós e não colocado. Essa pandemia tem esfregado no nosso rosto quem de fato somos. Não dá mais para vir para o culto. A gente vai ter que mostrar quem nós somos aí de segunda a segunda. Tem sido um tempo difícil não estar aqui. Mas quem sabe seja um tempo de fugir. Um tempo de se esconder no ministério. Um tempo de se esconder atrás de um instrumento. Um tempo de se esconder atrás de um púlpito. Quem sabe quando tudo apagou, eu preciso aparecer. E Deus tem falado com a gente, né? Muito. Essa minha palavra eu aceito para mim. Estou pregando e ouvindo esta palavra.
E eu sei que os meus maiores tropeços, as minhas maiores quedas, as minhas mais duras frustrações, as minhas mais terríveis decepções e os meus mais agonizantes vergonhas, foi porque eu tolerei o que não poderia ser tolerado. Rejeite imediato, rejeitemos imediato e voltemos a um lugar de fidelidade. Deus abençoe você e seu lar, adolescentes, jovens. Cuidado. Hoje eu tolero. Amanhã eu abraço. Depois eu já aceito. Em breve eu já estou defendendo e promovendo. Mais um passo, eu agora já estou totalmente doutrinado. E por fim, eternamente perdido. Tudo começou porque você tolerou demais. Volte. Deus está te dando um tempo para que você se arrependa. Deus abençoe.